Pelo sinal da Santa Cruz, livre-me Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Cristo, o amor de Maria, amado irmão e irmã. Hoje, 15 de abril de 2022, sexta-feira da Paixão do Senhor, vamos continuar a oração rezando o Santo Evangelho. Vem Espírito Santo sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, que até o nosso respirar. Tudo venha de Deus e volte para Deus. Hoje o Evangelho da Paixão de Jesus será segundo São João, capítulo 18, versículos de 1 a 19 e versículo 42. Vamos rezar, meus amados irmãos, que o seu coração entre verdadeiramente a paixão de Jesus, tudo que Ele fez por nós. Amém? Vamos pedir para Deus, não é? Que o Espírito Santo nos dê essa graça de sentir o amor de Deus por cada um de nós, que é tão infinito, que verdadeiramente deve ser o sentido das nossas vidas. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. Chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então, Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus o Nazareno." Ele disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiastes." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu?" Então, os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: "Não pertences também tu aos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não." Os empregados, os guardas, fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e dos seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: "Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse." Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estavam deu-lhes uma bofetada, dizendo: "É assim que respondes ao sumo sacerdote?" Respondeu-lhe Jesus: "Se respondi mal, mostra em quê. Mas se falei bem, por que me bates?" Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se, e disseram-lhe: "Não és tu também um dos discípulos dele?" Pedro negou: "Não."
Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele que Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusações apresentaste contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-os de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significado de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? Teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? A dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhe: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido que Pilatos mandou flagelar. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e as colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximaram-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bufetadas. Pilatos saiu de novo e disse-lhe aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: Eis um homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Ide crucificar o vosso rei. Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o
Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que eu escrevi está escrito. O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte, para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram a sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe, ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja de bebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus, e ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra escritura ainda diz: olharão para aquele que traspassar. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido à noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus, envolvendo-o com aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. Como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que toda a honra, que toda a glória, que todo o amor seja dado pela paixão dolorosíssima e gloriosíssima de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, aqui foi consumado o amor. Aqui, neste dia santo, nesse dia misericordioso, nesse dia repleto de amor, tudo fez sentido. Na dolorosa paixão e morte de Cristo, consome toda a nossa vida, consome o mistério pascal, consome todo o amor, porque Cristo verdadeiramente morreu por nós e ressuscita ao 3º dia. E nós vamos, por essa dolorosa paixão, nos unir à dor dele e o adorar em espírito e em verdade, cada vez mais e mais e mais. Façamos da nossa vida, do nosso casamento, dos nossos filhos, da nossa família, um hino de adoração a Deus. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Presta atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. Cristo morreu por amor a cada um de nós. Amém. Um beijo. Adoremos a Deus. Adoremos Jesus Eucarístico. Adoremos Jesus morto. Adoremos sempre Jesus.